boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora Virgem Santíssima interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos rezar, já rezamos. Agora, o nosso recadinho de sempre. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, por favor. Compartilhe os nossos vídeos. Coloque aí nos grupos da igreja. Tá? Um canal de teologia católica gratuito, não cobramos nada. Só pedimos aí a sua inscrição para nos ajudar. Ok? Estamos fazendo um estudo bíblico. Tá? Pegamos lá desde o Antigo Testamento, desde o livro do Gênesis, tá? Já estudamos todo o Pentateuco, agora estamos nos livros históricos, já estudamos Josué, Juízes, Ruth, agora estamos nos livros de Samuel, tá? Já estudamos sobre a vida do profeta Samuel, e agora estamos estudando sobre Saul, não é? E Davi. Saul foi o primeiro rei de Israel, foi ungido por Samuel, Deus, né? O povo que pediu um rei para guerrear lá contra os inimigos. Então o primeiro rei de Israel foi Saul, só que ele não foi um bom rei, desobedeceu a Deus. Então Deus tirou o trono dele e deu para Davi. Só que aí o Saul começou a perseguir Davi. Então nós já estamos vendo aí em várias aulas, não é, essa perseguição de Saul em relação a Davi, sem motivo, porque Davi não fez nada com ele, simplesmente porque, né, ele já estava, Deus já não estava mais com Saul, porque Saul desobedeceu a Deus, né, e Deus colocou então Davi como o rei de Israel. Inclusive Davi venceu lá o gigante Golias, que nós já vimos. Então a inveja de Saul, ciúme, todos esses sentimentos ruins passou a tomar conta do coração de Saul, e ele começou a perseguir Davi. Então, nós já vimos nas aulas anteriores, tá? Eu vou até pular alguma coisa para não ficar muito cansativo, porque agora Saul vai começar a perseguir Davi, ok? Até querendo matá-lo. Chega ao absurdo de, né, Saul querer matar Davi. Então Davi tinha que se esconder. Outra coisa, inveja. A inveja, não é? Por quê? Porque o filho de Saul era amigo de Davi. Porque Davi não fez nada. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Não é nem a nossa aula de hoje, mas eu quero falar porque eu estou horrorizado com o que eu tenho visto na internet sobre, né, essa amizade entre Jonathan e Davi. Gente, pelo amor de Deus, eu vi sites e por isso que eu estou falando, na internet. A internet tem coisas maravilhosas, mas a internet também tem lama. Infelizmente tem coisa horrível, tem podridão.
Tá? Então eu vi vários sites dizendo que Jonathan e Davi eram gays. Gente, pelo amor de Deus. A amizade de Davi com Jonathan é amizade verdadeira, é uma amizade, não tem nada a ver com homossexual. Pelo amor de Deus, gente. Como eu já vi, tá? Eu já vi até pessoas cristãs me dizendo que aquele espinho na carne que São Paulo tinha é que São Paulo era gay, porque São Paulo não casou. A gente sabe que São Paulo não casou, não teve mulher. Então diz que ele era gay. Esse era o espinho na carne de São Paulo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Eu não estou falando aqui contra os homossexuais. A igreja ama os homossexuais. Mas a Bíblia não fala de homossexualidade, que os homens bíblicos eram homossexuais. Nenhum deles, nem São Paulo não era homossexual. E muito menos o rei Davi. Porque agora virou... Gente, até o próprio Jesus... Nesse pessoal aí, né, esse povo aí, colocam até Jesus como gay, como homossexual. Gente, isso é blasfêmia. Jesus é Deus. Tá? E Jesus é da descendência de Davi. Então agora eu vi imagens, eu fiquei horrorizado de ver imagens na internet, como Davi e Jonathan até se beijando, como se fossem um casal homossexual. Gente, pelo amor de Deus, a Bíblia não fala nada disso. Não vamos distorcer a palavra de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Gente, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. A amizade entre Jonathan e Davi era uma amizade sincera. Então, porque eles eram amigos, eles eram gays. Eu não sei de onde que o povo tira isso. Mas aí o que é? Volto a dizer, infelizmente isso é culpa de Martinho Lutero, porque as pessoas pegam a Bíblia e ficam interpretando, porque junto das fotos lá de Davi e Jonathan se beijando, eles colocam lá um trecho da Bíblia, entendeu? Eu nem me lembro agora o texto que eles colocam lá, mas não tem nada a ver com homossexualidade, mas o que eles fazem? Pegam um texto bíblico, fazem a sua interpretação do jeito deles. Tá? Aí dá essa coisa que, por isso que eu tô falando. Aí, gente, é aquilo que a igreja ensina. Cuidado. Leia a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, é uma maravilha. Mas não interprete a Bíblia sozinho, que você vai errar. Por isso que a igreja não aceita que os católicos interpretem a Bíblia sozinho. Quem toma dúvida é a igreja quem tem que decidir. Não é você e não sou eu. Para isso Jesus deixou o magistério da igreja, para isso mesmo. Para que não haja duas interpretações, é uma interpretação só, e é a igreja quem dá. Não sou eu e não é você. E cada cabeça é uma sentença. Aí dá essas aberrações que a gente vê aí. Tá? Eu quis só fazer essa introdução, porque eu fiquei horrorizado ao ver isso na internet. Então aí no capítulo 23... Davi, ele continua fugindo de Saul, e ele vai fugir, mas ele vai consultar a Deus, tá? E ele vai vencer os filisteus, ok? Eu vou pular, porque nós já vimos isso nas aulas passadas. Se você quiser ler, você pode ler aí no capítulo 23, a perseguição de Saul, né, a Davi vai consultar a Deus e ele vai vencer os filisteus, tá? Nós já vimos isso na aula passada, então eu vou pular para não ficar uma coisa muito cansativa e repetida, ok? Aí Davi visita Jonathan, que eu já falei, que eram amigos, não tem nada a ver, eles não tinham um caso conjugal entre homossexual, não tem nada a ver, era uma amizade que eles tinham, tá? Então aí fala do encontro de Davi com Jonathan, encontro, gente, de amigos, não tem nada a ver com homossexualidade, ok? Então você pode ver aí. Davi escapa de Saul por pouco, olha aí, olha como que estava, tá? A perseguição, ok? Vamos dizer, a perseguição de Saul sobre Davi. Ok?
algumas pessoas subiram para dizer a Saul: não está Davi escondido entre nós? Tá? Então aí, né, nós te entregaremos nas mãos do rei. Saul respondeu: sede benditos do Senhor por teres piedade de mim. Olha aí, ele ainda achava, né, que Deus tinha que entregar Davi para ele para que ele matasse Davi. Olha só ao ponto que chegou, não é? Aí ele continua perseguindo, ok? Eu perseguirei em todos os clãs de Judá, Saul falando. Judá, gente, Davi era da tribo de Judá. Por isso que o Messias também é da tribo de Judá, que eu já falei na aula passada, ok? Mas eles conseguiram fazer, não é, com que Davi não fosse morto, ok? Mas Davi e os seus homens estavam no deserto, ok? E seus homens, Saul e seus homens partiram em sua busca. Informaram a Davi, né? Este desceu a rocha. Olha aí, a rocha quem? A rocha é o próprio Deus, é o próprio Cristo. E permaneceu no deserto. Saul ficou sabendo e perseguiu Davi no deserto. Saul marchava de um lado da montanha, Davi e seus homens estavam do outro lado, tá vendo? Então Deus sempre livrava Davi das mãos de Saul. Olha como é que é importante a gente estar sempre com Deus, tá vendo? Davi se apressava para se afastar de Saul. Saul e seus homens queriam cercar Davi e seus homens para capturá-los. Um mensageiro veio dizer a Saul: apressa-te, parte, pois os filisteus invadiram a terra. Saul parou então de perseguir Davi e marchou ao encontro dos filisteus, e é por isso que se chamou este lugar de Rocha das Hesitações. Então Saul só parou de perseguir a Davi porque, né, os filisteus começaram a atacar lá o povo e ele foi lá para a guerra. Mas ele estava com essa obsessão em perseguir e matar Davi, ok? Infelizmente. Agora, aqui no capítulo 24, eu quero ler com vocês. Esse capítulo 20, primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Se você puder, né, se você quiser me acompanhar, pegue a sua Bíblia, primeira carta de Samuel, capítulo 24. Eu faço questão de ler com você. Nós já estamos estudando já nas aulas passadas e na de hoje, que Davi não fez nada para Saul, tá? Mas Saul queria porque queria matar e capturar Davi. Não é isso? Olha o que nós vamos ler no capítulo 24. Prestem bastante atenção no que vai acontecer agora. 1 Samuel, capítulo 24. Leia comigo se você puder. Eu faço questão de ler. Davi saiu dali e se abrigou nas falésias de Engade. Quando Saul voltou da perseguição dos filisteus, né, que ele foi guerrear com os filisteus, okay? Contaram a Saul: Davi está no deserto de Engade. Tá vendo? Então Saul selecionou 3.000 homens, tá? Escolhidos entre todo Israel, e saiu à procura de Davi e de seus homens a leste das rochas. Chegou aos currais das ovelhas, lembrando que Davi era pastor de ovelhas. Por isso que é a prefiguração de Jesus, que é o bom pastor. Jesus é o nosso pastor. Tá? Então por isso que Davi é uma prefiguração de Jesus, que ele era pastor, tá? Pastor de ovelhas. Chegou aos currais das ovelhas, que ficam perto do caminho. Havia lá uma gruta em que Saul entrou para cobrir os pés. Prestem atenção, hein? Prestem atenção. Davi e os seus homens estavam no fundo da caverna, e os homens de Davi lhe disseram: chegou o dia em que o Senhor te diz: eis que eu vou entregar o teu inimigo nas tuas mãos, faz com ele o que bem quiseres. Davi levantou-se, tá? E
vamos dizer assim, secretamente, cortou a orla do manto de Saul. Depois disso, o coração lhe batia forte por ter cortado a orla do manto de Saul. Tá vendo? Não sei se você entendeu. Não sei se você entendeu. Os dois estavam ali na gruta. Davi estava fugindo de Saul. E Saul entrou ali para pegar Davi, capturar ele. Só que Davi se escondeu e cortou a orla do manto de Saul. Por que isso? Para que isso? Por que Davi fez isso? Calma que você vai entender. Depois disso, né, e Davi disse, versículo 7 do capítulo 24, Davi disse aos seus homens, que o Senhor me tenha como abominável se eu fizer isso ao meu Senhor, o ungido do Senhor, levantando a mão contra ele, porque é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e impediu que se lançassem sobre Saul. Gente, não sei se você entendeu. Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas não, ele só cortou, né, uma parte do manto dele. Mesmo assim, ele ficou, né, com a consciência pesada de ter feito isso e falou para os discípulos dele: jamais eu vou tocar no ungido do Senhor. Por que Davi falou isso se Deus já tinha tirado o trono de Davi? Porque Saul ainda era rei. Uma vez rei, ele não perdia. Mesmo Deus já tendo tirado o reinado dele, ele continuava como rei. Isso quer dizer o que, gente? Uma vez ungido do Senhor, ungido para sempre. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Quem é o ungido do Senhor hoje? O Papa, os bispos, os padres e os diáconos, aqueles que recebem o sacramento da ordem. Quando eles são ordenados, as mãos deles são ungidas com óleo para abençoar o povo, santificar, celebrar os sacramentos. Tudo isso é no sacramento da ordem. Então, eles são ungidos do Senhor. Então, gente, por que eu estou dizendo isso? Por causa desse... Eu não estou falando de pessoal de fora. Eles não me importa. O que eu fico horrorizado de ver na internet é católicos falando mal do Papa, falando mal dos padres, falando mal dos bispos. Gente, eles são ungidos do Senhor. Se eles errarem, Deus vai julgá-los. Não somos nós que vamos julgar. Não é a gente que vai julgar o Papa, não é a gente que vai julgar os bispos, não é a gente que vai julgar os padres. Se eles cometerem algum erro, eles vão acertar as contas com Deus, porque foi Deus que colocou eles ali, para cuidar do povo. Nós vamos ver, quando a gente for estudar os profetas, as palavras pesadas que Deus vai falar para essas pessoas. Os meus pastores que eram para fazer o bem e fazem o mal, cometem pecados e levam o povo a pecar. Então é Deus quem vai julgar essas pessoas, não somos nós. Então, você que é católico, pelo amor de Deus, para de ficar entrando na internet e falando mal do Papa, ficar falando mal dos padres e dos bispos. A gente não é obrigado a concordar com o Papa se ele falar de política, igual, né? O Papa recebeu lá o atual presidente. Nós não precisamos concordar com isso. Não, ninguém precisa concordar com o Papa. Mas você deve respeito. O Papa é um chefe, além de ser um chefe religioso, é um chefe de Estado. Se ele errar, Deus vai julgá-lo. Quando um bispo erra, a mesma coisa. Um padre, né, cometeu pedofilia, tem que colocar ele na cadeia, mas não vamos julgá-lo. Deus vai julgar ele. Entendeu? Então, cuidado. Não vamos jogar pedra. E
e principalmente agredir, desacatar, não é? Deus me livre, gente, levantar a mão para aqueles que são ungidos do Senhor. Tem mais, olha só, tem mais coisas. Tem mais. Este deixou a gruta e seguiu seu caminho, ou seja, Saul. Davi se levantou a seguir, saiu da gruta e lhe gritou: Senhor meu rei. Saul voltou-se, e Davi se inclinou até o chão e se prostrou. Não para adorar Saul, para venerar. Olha o respeito que Davi tinha pelo rei, que já nem era rei mais, porque Deus já tinha tirado ele. Mas ele continua como rei. Uma vez padre, padre para sempre. Mesmo que ele largue a batina, você tem que continuar respeitando padre, diácono, bispo e o santo padre. Mesmo que ele tenha até largado a batina, mas ele continua padre. Uma vez padre, padre para sempre. O sacramento da ordem não se apaga. São três sacramentos que não se apagam: batismo, crisma e ordem. Esses três sacramentos, nem que a pessoa queira, não tem como apagar. Então, uma vez padre, padre para sempre. Uma vez diácono, diácono para sempre. Uma vez bispo, bispo para sempre. Uma vez papa, papa para sempre. Então, gente, Davi se inclinou não para adorar Saul, para venerar em sinal de respeito, porque ele era o rei. Mesmo que Deus já tivesse tirado o reinado dele, mas Davi sabia que ele, diante de, né, mesmo ele, Saul, foi infiel a Deus, foi desobediente, mas o poder dele continua. Eu já expliquei isso aqui e vou explicar novamente, para você entender como que é o poder do padre, do bispo e do papa. Um juiz, já expliquei e vou explicar novamente para você entender. Um juiz, se ele der uma sentença, tá? A sentença dele vale ou não vale? Vale. Ninguém pergunta se o juiz é santo ou ele é pecador. E ele pode até ser um juiz pecador. Ele pode até estar traindo a mulher dele. Vamos supor que um juiz esteja traindo a mulher dele. E ele vai lá e dá uma sentença. A sentença dele vale? Vale, mas ele está traindo a mulher. Mas o poder, gente, do juiz vem do Estado. Entendeu? O poder não vem do juiz, não é dele. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que respeitar a decisão dele. A decisão dele ninguém discute. Independente se ele é santo ou se ele é pecador. Estou falando, gente, é uma coisa humana. E as coisas de Deus? O padre é a mesma coisa. O papa é a mesma coisa. As decisões dele não vêm dele, vêm de Deus. Então, por isso que nós temos que respeitar o papa, o bispo e o padre. Entendeu? Mesmo que ele seja um pecador. E ele é um pecador, ele também se confessa. Você sabia que até o Papa se confessa? Todos nós somos pecadores, claro. Mas quando ele dá uma sentença de fé, aí ele não erra. Quando ele proclama um dogma, por exemplo, quando o Papa fala que Nossa Senhora é santa, pronto, acabou. Que São João, São Pedro, São Paulo, Santo Antônio é santo, pronto, acabou. Irmã Dulce. O Papa disse: Irmã Dulce é santa. Pronto, acabou. Ninguém discute. Ele não erra. Porque Jesus disse: tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Então, gente, aqui Davi se prostrou diante de Saul. Não para adorar ele. Ninguém pode adorar ninguém a não ser Deus. Mas por que ele se prostrou diante de Saul? Em sinal de reverência ao cargo que ele ocupa. Não é a pessoa dele, é o cargo que ele ocupa. É uma autoridade, inclusive está na Bíblia, inclusive no Novo Testamento. Entendeu? Ele é uma autoridade divina. Que Deus, quem foi que ungiu ele? Samuel, o profeta. Quem mandou? Deus. Então ele tem, a pessoa dele tem uma autoridade ali. Então você tem, ele não é uma pessoa comum, como outra qualquer. Então você deve reverência a essa pessoa. Olha, é isso que Davi fez. Depois Davi disse a Saul: por que ouves os que te dizem, Davi quer fazer-te mal? Então Davi começou a explicar para ele.
Eu não quero te fazer mal. Não, jamais. Hoje mesmo os teus olhos viram como o Senhor te entregou nas minhas mãos, na gruta. Falaram em matar-te, mas eu te poupei e disse: não levantarei a mão contra o meu Senhor, porque ele é o ungido do Senhor. Então, ele falou para o próprio Saul: se eu quisesse matar, eu te matava. Deus me entregou a sua vida na minha mão, mas eu não te matei. Por quê? Por causa do cargo que você ocupa. Entendeu? Então, esse pessoal aí que fica matando, né, padre, né, agora virou moda agora, né, matar os padres, né, os padres desaparecem, depois acha morto, né, rouba a igreja, não é? Agora virou moda. Depois vai acertar as contas com Deus. Ó meu Pai, vê aqui a minha mão, a orla do teu manto. Então Davi mostrou para ele o manto que tinha tirado. Se cortei a orla do teu manto e não te matei, compreende e vê que não há maldade e nem crime em mim. Não pequei contra ti, enquanto tu andas no meu encalço, para me tirares a vida. O Senhor seja juiz entre mim e ti. Que o Senhor me vingue de ti, mas eu não levantarei a mão contra ti. Olha que coisa linda. Olha como que Davi era um homem de Deus. Você pode me matar, mas eu não vou levantar a mão contra ti. Gente, isso é uma lição muito grande para nós. Você deve ter algum inimigo, não tem? Eu também tenho. Entendeu? Mas a gente não deve se vingar do outro. Não. Não queira vingança contra o outro. A melhor vingança, aliás, está na palavra de Deus, né? Deixa a vingança para o Senhor. A minha vingança, diz o Senhor. Não queira se vingar do outro. Se o outro te fez o mal, larga para lá. Você tem todo o direito de não querer mais ter nada com aquela pessoa. Isso aí, concordo plenamente com você. Eu também sou dessa opinião. Aquela pessoa que te faz mal, não é? Não tem que ter convivência. Ela para lá e você para cá. Eu não desejo mal para ela, não desejo vingança para ela, não. Entregue nas mãos do Senhor a melhor justiça, gente. E vai haver. Nós já estudamos aqui sobre o juízo final, eu expliquei sobre isso. Toda justiça nesse mundo será feita. E a melhor justiça é a justiça divina. A melhor justiça. Não queira, não faça justiça com as próprias mãos. Não vale a pena. Só faz mal para você. Entregue para Deus, entregue a sua causa para Deus. Faça como Davi, que teve a oportunidade de matar o seu inimigo e não matou. Entregou para Deus. Faça a mesma coisa. Não vale a pena. Não queira vingança contra o seu inimigo. Todos nós as temos, todos nós os temos. Mas Deus vai fazer a justiça. Talvez, se ele não fizer aqui já em vida, vai fazer lá no juízo final. Aí vai ser pior ainda. Porque aí vai estar todo mundo, né, reunido diante de Deus. E toda a justiça será feita. Então, muito bonito o que o Davi fala aqui. Tá? Como diz o antigo provérbio, dos ímpios procede a impiedade, mas eu não levantarei a mão contra ti, contra quem saiu em campanha do rei de Israel, atrás de quem corres, atrás de um cão morto, de uma pulga. Que o Senhor seja juiz e julgue entre mim e ti, que examine e defenda a minha causa e me faça justiça, arrancando-me da tua mão. Isso você pode fazer, que eu faço e eu já fiz muitas vezes. Pedir a Deus que faça justiça, que mostre a verdade. Isso você pode fazer. Peça a Deus: Senhor, faça justiça contra os meus inimigos. Aquele que fala mal de você, aquela pessoa que mais te ofendeu, entregue essa justiça na mão de Deus e Ele vai fazer essa justiça. A melhor, é o que eu estou falando, a melhor justiça é a justiça divina, gente. Tá? É a melhor coisa, é o que Davi está falando aqui.
Deus será o juiz. Igual ele aqui falou para Saul. Deus será o juiz entre mim e ti. Mesma coisa você e o seu inimigo. Fale para o seu inimigo, ó, Deus será juiz entre mim e ti. Se você realmente, entendeu? Está sendo injustiçado, está sendo caluniado, não é? Estão falando coisas que não são verdades a seu respeito, entregue para Deus. Deus vai fazer justiça. Tá? Então é o que muito, muito bonito o que Davi está falando aqui. Terminando Davi de falar a Saul, este lhe respondeu: é mesmo a tua voz, meu filho Davi? E Saul começou a gritar e a chorar. Ainda bem, não é? Que ele começou a chorar de arrependimento, né? Será que ele estava arrependido mesmo? Não sei. Depois ele disse a Davi: tu és mais justo do que eu, porque me tens feito bem e eu tenho te feito mal. Gente, a melhor coisa que tem é você reconhecer o seu erro, mas tem que ser de coração. A pior coisa que tem, gente, a pior pessoa é aquela que não reconhece os seus erros. E eu já lidei muito com pessoas assim, infelizmente. Fez parte da minha vida. Tá? A pior pessoa que tem é aquela que não reconhece os seus erros. Sabe que errou, e pior ainda, joga a culpa no outro. Entendeu? Que você tenha a graça de fazer como Saul. Reconhecer os seus erros. Você está perseguindo o outro sem motivo. Falando mal do outro sem motivo. Falando mentira do outro. Não faça isso. Não denigre a imagem do outro. Gente, nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos. Por mais que você não goste de uma pessoa, entendeu? Você tem que lembrar que o outro é filho de Deus. E todos têm uma oportunidade, todos têm uma chance diante de Deus. Ninguém é perfeito. Outra coisa, não julgues para não serem julgados. Não aponte o dedo para o outro. O Padre Léo sempre falava isso. Quando você aponta o dedo para o outro, é um para, né? É um para o outro, um para Deus e 3 para você. Ó, quando você aponta. Tá vendo? Um para o outro, um para Deus e 3 para você. Ó. Cuidado, gente. Cuidado. Cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa. Não é? Cuidado. Hoje tu me revelastes a tua bondade, pois o Senhor me entregou nas tuas mãos e não me mataste. Então ele reconheceu que Davi poderia matá-lo e não matou. Quando um homem encontra o seu inimigo, porventura deixa-o seguir tranquilamente o seu caminho? Claro que não. Quando a gente vê o inimigo, o que mais a gente quer é acabar com ele. Mas Davi não fez isso. Não fez. Tem que ter a graça de Deus. Não é? Quem de nós aqui não quer acabar com o nosso inimigo? É por isso que a gente tem que segurar. É o que eu estou falando. Deixa para Deus agir. Porque às vezes a gente mesmo quer agir, mesmo a gente mesmo quer fazer justiça com as próprias mãos, até matar. Tem gente que chega a esse ponto, matar o inimigo. Mas aí Jesus fala, orai por ele. Melhor coisa, reze por ele. Não deseje o mal para ele. É o que São Paulo fala. Se o outro te fez o mal, deseja o bem para ele. É fácil? Não é fácil. Às vezes com o coração sangrando, né? Porque a nossa vontade é a vingança, por causa do nosso o pecado original em nós. É o que São Paulo fala, né? Eu quero fazer o bem e acabo fazendo o mal. Então o que a gente quer é se vingar mesmo. Você quer. Mas a gente tem que ter a graça de Deus. Por isso que nós temos a graça de Deus. Para isso que você comunga, apesar que tem gente aí que não deveria nem comungar. Para isso que a gente confessa, mesmo que tem gente que eu acho que deve lá, não sei o que vai fazer lá, porque continua na mesma vida, não é? Falando mal do outro, caluniando o outro, na fofoca. Tem gente que adora uma fofoca dentro da igreja.
falando dentro da igreja. Não tô falando lá no mundo não, gente. Tô falando dentro da igreja, leve e trás. Né? É fulano, né, que separou do outro, é fulano que, né, saiu lá da coordenação, não é verdade? Na igreja, gente, é o que mais a gente vê. Fofoquinha, disse-me-disse, é leve e trás. É o que mais a gente vê. Que o Senhor te recompense, Saul falando para Davi, que o Senhor te recompense pelo bem que hoje me fizeste. Então ele reconheceu o que Davi fez com ele. Agora sei que sem dúvida reinarás e que o reino de Israel permanecerá em tua mão. Jura-me, pois, pelo Senhor, que não me exterminarás a minha posteridade e não farás desaparecer o meu nome da casa de meu pai. Então Davi fez o juramento a Saul, e Saul voltou para sua casa, mas Davi e os seus homens subiram para o refúgio. Então, gente, Davi, não é? Saul reconheceu o seu erro, ok? E pediu, Davi fazer esse juramento. Tá? No Antigo Testamento tinha essas coisas, né? No Novo Testamento Jesus diz para a gente não jurar, né? Não jureis, ok? Jesus pede para a gente não jurar, porque quando a gente jura, a gente bota Deus como testemunha. E infelizmente a maioria, né, jura em falso, né? Infelizmente, até mesmo, gente, quem vai se casar, não é? Infelizmente, é muito juramento em falso, não é? É só ver a quantidade de separações e de nulidades que a igreja tem. Por quê? Porque infelizmente, né, as pessoas realmente não têm aquele preparo, aquela maturidade para o casamento. Entendeu? Infelizmente. Acha que é uma brincadeira. Ok? Não sabe o que é. Eu tô dando um exemplo aqui. Mas tem vários juramentos que a gente faz que a gente não cumpre. Paciência. Depois, aí no capítulo 25, acontece a morte de Samuel, o profeta Samuel. Tá? Faleceu Samuel. Todo Israel se reuniu e guardou luto, e sepultaram-no na sua casa em Ramá. Davi partiu e desceu ao deserto de Farã. Tá? Havia um homem que tinha propriedades em Camel. Era um homem muito rico, possuía 1000 ovelhas e 1000 cabras. E na ocasião estava, né, tosquindo as ovelhas. O homem se chamava Nabal e sua mulher Abigail. Mas enquanto esta era sensata e muito bela, o homem era grosseiro e mau. Ele era um calebita, da tribo, né, da descendência de Caleb, ok? Aquele que entrou com Josué na terra prometida, ok? Davi, tendo subido no deserto, né, que Nabal tosquiava suas ovelhas, enviou-lhe 10 moços, aos quais disse: subi a Camel e de ver Nabal e saudai-o em meu nome. Direis: que seja assim no próximo ano. Paz a ti, paz a tua casa, paz a tudo que te pertence. Tá vendo? Então, por isso que Davi é uma prefiguração de Jesus. Jesus também, quando chegava, ele falava a paz. A paz esteja convosco, a paz esteja contigo. Tá vendo? Tá vendo, gente, como que o Antigo Testamento é uma prefiguração do Novo? Eu já falei isso aqui várias vezes. Davi era figura de Jesus, o bom pastor. Por isso que fala Jesus, filho de Davi. A mesma saudação que Davi faz, Jesus faz também. A paz esteja convosco, a paz esteja na tua casa. Não é? A mesma coisa. Por isso que Davi é o rei segundo o coração de Deus. Davi sempre foi fiel a Deus. Ele só deu uma escorregadinha, mas nós vamos ver mais para frente, nós vamos ver. Só uma. Por causa das santas e benditas mulheres. Mas nós vamos ver mais para frente, tá bom?
Aí aqui continua falando sobre esse diálogo entre Davi e esse homem, ok? Eu vou passar para a gente poder ganhar tempo, ok? Versículo 9. Ao chegarem, os moços de Davi repetiram a Nabal todas essas palavras da parte de Davi, tá? Mas Nabal, dirigindo-se aos enviados de Davi, lhes respondeu: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Tá? Muitos são hoje os servos que abandonaram os seus senhores. Tomaria eu, portanto, do meu pão e da minha água, da minha carne, que abati, e daria de presente a indivíduos que ignoro de onde vêm? Em vista disso, os moços de Davi retornaram ao seu caminho e regressaram. Ao chegar, informaram a Davi sobre todas essas palavras. Então Davi ordenou aos seus homens: cada um pega a sua espada, tá? Davi pegou 400 homens, partiu, tá? Abigail, a mulher de Nabal, tinha sido informada por um de seus servos que Davi mandou, né? Aí eles contaram tudo aquilo, ok? Imediatamente Abigail tomou 200 pães, vinho, olha só, versículo 18, gente, do capítulo 25, tá vendo? Imediatamente Abigail tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo, tá? E disse aos seus servos: ide na frente, eu vos seguirei. Mas nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela, montada num jumento, descia beirando o monte, Davi e os seus homens também desciam em sua direção, e assim se encontraram. Ora, Davi disse: foi, pois, em vão que protegi no deserto tudo o que era deste indivíduo, e nada do que lhe pertencia se perdeu. E agora ele me retribui mal por bem. Que Deus faça a Davi isto lhe acontece aquilo, e desde agora até amanhã cedo eu deixar com vida um só homem. Quando Abigail viu Davi, apressou-se e desceu do jumento, prostrou-se diante de Davi, e com o rosto por terra disse, lançando aos seus pés, ela disse: ah, meu senhor, põe a culpa em mim. Deixa, pois, a tua serva falar aos teus ouvidos, e escuta as minhas palavras. Não dê o meu senhor atenção àquele homem grosseiro, que é Nabal. Ele se chama insensato, e realmente é grosseiro. Eu, porém, tua serva, não vi os moços que o meu senhor enviou agora, pois meu senhor, pela vida do Senhor e pela tua própria vida, foi o Senhor quem te impediu de derramar sangue e fazer justiça pelas próprias mãos. Seja como Nabal, agora que os teus inimigos e aqueles que buscam fazer mal ao meu senhor, quanto ao presente que a tua serva traz ao meu senhor, seja ele dado aos moços que acompanham a Davi. Então, ela, não é, fez no lugar do marido dela, porque o marido dela foi grosseiro com Davi. Interessante, não sei se vocês perceberam. O que ela levou para Davi? Pão e vinho. Ou seja, Eucaristia. Mais uma prefiguração do Antigo para o Novo Testamento. Pão e vinho. Tá vendo? Eucaristia. Tá? Então, ela fez lá, né, o lugar, tá, do homem lá. Perdoa, te peço, a falta de tua serva, que o Senhor firmará a casa do meu Senhor, porque o Senhor combate as guerras do Senhor, e ao longo da tua vida não se achou nenhum mal em ti. Então ela reconheceu que Davi era um homem bom. Davi sempre foi um bom homem. E se alguém se levantar para te perseguir e para tentar contra a tua vida, a vida do meu Senhor estará guardada no bornal da vida com o Senhor teu Deus, ao passo que a vida dos teus inimigos
ele a lançará fora como a pedra de uma funda. E quando o Senhor cumprir todo o bem que predisse a respeito do meu Senhor, e te houver firmado como chefe em Israel, então não se perturbará o meu Senhor, nem sofrerá com o remorso, por ter derramado sangue leviamente e ter feito justiça com as próprias mãos. Quando o Senhor te abençoar, lembra-te da tua serva. Olha que mulher virtuosa, tá vendo? Então, gente, a Bíblia está cheia de mulheres maravilhosas. Eu gosto de brincar aqui com as mulheres, né? Que a mulher perde o homem, aquela coisa toda, mas a mulher, tem muita mulher virtuosa na Bíblia. Esther, Judite, sem falar da maior das mulheres, não é? A nova Eva, a rainha do céu e da terra, né? A rainha dos anjos, dos santos, Nossa Senhora, não é verdade? Então, gente, mulheres maravilhosas também na Sagrada Escritura, tá vendo? Então agora eu estou, vamos dizer assim, me redimindo aqui com as mulheres, que eu sei que eu peguei um pouco pesado com as mulheres aí nas aulas anteriores, né? Mas tem mulheres maravilhosas na Bíblia. Então Davi respondeu a Abigail: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua sabedoria, e bendita sejas tu por me teres impedido hoje de derramar sangue e fazer justiça com as minhas próprias mãos. Olha o que é uma mulher de Deus, hein? Feliz aquele que encontrou uma mulher de Deus. Feliz aquele, mas uma mulher de Deus. Não é aquela que finge que é de Deus, que é a mulher que é de Deus. Porque tem muita mulher que finge que é de Deus, está dentro da igreja lá só para mostrar que está dentro da igreja. Mas, gente, cuidado, Deus está vendo, tá? Deus está vendo. A gente prova que a gente é de Deus com atos, não é com palavras. As palavras o vento leva, o negócio são os atos. Aqui, ó, são os atos dela que fez Davi valorizar ela. Não foram as palavras, também as palavras dela, mas Davi viu que realmente ela era uma mulher virtuosa. Muito mais do que as palavras é a ação. Ok? Então uma mulher, né? Provérbios já diz isso, né? Quem encontrou uma boa mulher encontrou um tesouro. É a mulher forte lá de Provérbios. Não é? Mas pela vida do Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal, se não tiveres vindo tão depressa à minha presença, eu juro que de agora até o amanhecer não teria sobrado uma vida do único dos homens que andam com Nabal. Então Davi recebeu o que ela lhe tinha trazido e lhe disse: Volta em paz para a tua casa, vê que ouvi a tua súplica e te atendi. Quando Abigail voltou para Nabal, encontrou em festa em sua casa, uma festa de rei. Nabal estava alegre e completamente embriagado, e por isso, até o romper do dia, ela nada lhe revelou. Tá vendo, gente, o perigo da embriaguez? Já expliquei, não é pecado você tomar uma cerveja ou tomar um vinho, mas a embriaguez é pecado. Olha o que faz a embriaguez, tá vendo? De manhã, quando Nabal acordou da bebedeira, sua mulher lhe contou o que aconteceu, e ela sentiu o coração parar no seu peito e ficou como pedra. 10 dias se passaram, então o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Tá? Porque não era um bom homem, né? Infelizmente não era um bom homem. Ouvindo que Nabal morreu, disse Davi: Seja louvado o Senhor, que usou de justiça comigo pela afronta que recebi de Nabal, e que deteve o seu servo de cometer pecado. O Senhor fez recair sobre a cabeça do próprio Nabal o mal que planejara, tá vendo? Por isso que a gente fala, deixar Deus agir. Se Davi tivesse ido lá matar ele próprio, né? Deus vai fazer justiça, gente. Não vamos fazer justiça com as próprias mãos. Davi mandou pedir a Abigail que se casasse com ele. Ai, Senhor. Então, como ela era viúva, então Davi pediu a Abigail
Ah, Senhor. Que já lá na frente a gente viu que ela era bela. A gente viu lá na frente, no versículo atrás, que ela era bela. Então, se fosse feia, Davi não ia pedir para casar. Estou lembrando do Padre Léo aqui. Quando eu começo a rir assim, que eu lembro das pregações do Padre Léo. Se a mulher for feia, ele não ia pedir, né? Já que é bonito, com certeza, né? Mas era o costume da época. Davi tinha várias mulheres, né? Como Salomão, como, né, os reis tinham várias mulheres, né? Ainda não tinha ainda a monogamia, que ainda era poligamia. Então, o rei tinha muitas mulheres e ele não é bobo nem nada, né? A mulher ficou viúva e ele mandou chamar ela para casar com ele. Os servos de Davi foram, pois, a Carmel para se encontrar com Abigail e lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar para seres a sua mulher. Ela se levantou, prostrou-se com o rosto por terra e disse: Tua serva é como escrava para levar aos pés dos servos do meu senhor. Apressadamente Abigail se levantou e montou no jumento, seguido por 5 de suas servas. Ela partiu, precedida dos mensageiros de Davi, que a tomou por mulher. Davi tinha também tomado a Aquinoã de Jezael, outra mulher, tá vendo? Tinha muitas mulheres. E ambas foram suas mulheres, olha só. Saul tinha dado sua filha Micol, mulher de Davi, a Falte, filho de Laís de Galim. Então, essa Micol, que era... Ai, Senhor. Estou lembrando aqui do Padre Léo, falando que se Davi mandou ela embora, porque ela não devia ser muito bonita. Então... Ai, Senhor, desculpa, gente. O canal é sério, mas quando eu lembro do Padre Léo, eu começo a rir. Então, e as pregações dele, ele falando, porque Davi tinha muitas mulheres. Então, essa aqui, ele mandou embora. Ele não quis mais ela. Então, eu lembro dele falando que essa Micol devia ser muito bonita. Senão, ele não tinha mandado ela embora. Ele ficou lá com a Abigail e com várias outras aqui, né? A gente vê que ele tinha muitas mulheres, tá bom? Desculpa, gente, não era pra... Né? Mas é bom também pra gente descontrair um pouco, tá? Porque senão fica aquele clima muito pesado, aquela coisa toda. Mas mesmo assim eu peço desculpa se alguém às vezes pode até se sentir ofendido, né? Porque o nosso canal é sério, é para estudar a palavra, mas eu penso que também é bom de vez em quando a gente descontrair para não ficar aquele clima muito pesado, não é verdade? É melhor a gente sorrir do que chorar, né, gente? Eu acho que é melhor a gente rir do que chorar, não é verdade? E eu não estou faltando com respeito, aliás, eu estou colocando o que está na palavra. E falando aqui as pregações do Padre Léo, que todo mundo aqui já assistiu. Né? E a gente sabe que ele era um homem muito sério, mas o jeito dele pregar era assim. Pregar a palavra de Deus, contando essas histórias para a gente morrer de rir. Né? Era o jeito dele. Né? Eu tenho certeza, gente, que vai ser canonizado o mais rápido possível. Eu tenho certeza que ele está lá brincando com Deus lá. Né? Então, nós paramos aí no capítulo 25. Na semana que vem, na próxima aula, nós vamos continuar aí no capítulo 26 e nós vamos, se Deus quiser, continuar o nosso estudo da palavra de Deus. Tá bom, gente? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.